Vamos lá, começando o capítulo 7, né, da nossa jornada aqui de reflexões na leitura do livro Deixar Ir. Lembrando que se você quiser complementar toda essa jornada, todas essas reflexões que estamos fazendo e trabalhar essas questões emocionais, você pode acessar o link que está na descrição ou você pode acessar o QR Code que está no canto da tela, tá? Que vai te levar lá pro Evoluindo, Deixando Ir, certo? Vamos começar então. Capítulo 7 é o capítulo Desejo. Esta emoção pode variar de um desejo suave até um desejo obsessivo e motivado por algo ou alguém. Ela também é expressa como ganância, obsessão, fome, inveja, ciúme, apego, acúmulo, crueldade, fixação, frenesi, exagero, excesso de ambição, egoísmo, luxúria, possessividade, controle, glamorização, insaciabilidade e consumismo. Nunca satisfeito, nunca o suficiente, preciso ter. A qualidade por trás dessa emoção é sua impulsividade. Quando estamos sob o efeito do desejo, não somos mais livres. Somos controlados por ele, operados por ele, escravizados e guiamos nossos passos por ele. Aqui, novamente, o ponto essencial da liberdade é se escolhemos conscientemente preencher uma certa vontade ou se estamos apenas cegamente executando programas inconscientes e sistemas de crenças. Desejo como obstáculo. Muitas vezes falta compreensão da função de querer e desejar. A ilusão principal é vista na declaração. A única maneira para conseguir o que quero é desejá-lo. Se deixar ir o meu desejo, então não vou conseguir o que quero. Na realidade, a verdade é o oposto. O desejo, especialmente o desejo forte, por exemplo, a ânsia por algo, frequentemente nos bloqueia de conseguir o que queremos. Por que isso acontece? Na verdade, a forma como algo entra em nossas vidas é termos escolhido isso. Foi o resultado da nossa intenção ou tomamos uma decisão para que acontecesse. Isso entrou em nossa vida independentemente do desejo. O desejo foi realmente o obstáculo à sua realização ou aquisição. Isso porque o desejo significa literalmente eu não tenho. Em outras palavras, se dizemos que desejamos algo, estamos dizendo que aquilo não é nosso. Quando dizemos que aquilo não é nosso, colocamos uma distância psíquica entre nós e o que queremos. Essa distância torna-se um obstáculo que consome energia. O impossível se torna possível assim que estivermos totalmente entregues. Isso ocorre porque o desejo bloqueia o recebimento, que resulta no medo de não conseguir algo. A energia do desejo é, em essência, uma negação de que é só pedir o que queremos. Essa é uma maneira diferente de olhar para o alcance de metas. Aqui estamos acostumados a partir da programação do nosso mundo. Estamos acostumados a imaginar a ambição e o sucesso associados com o trabalho duro e as clássicas virtudes das éticas protestantes. Estas incluem o autossacrifício, o ascetismo, grande custo ou esforço, trabalho duro por longo tempo, como um jogo de cintura, grande desdobramento e toda a severidade de um trabalho árduo. Quando olhamos para todo esse quadro, parece penoso, não é? Bem, e é. Envolve grande esforço e a luta resulta do bloqueio que colocamos em nosso próprio caminho por causa do desejo. Vamos comparar o modo árduo de a consciência inferior atingir as metas com um estado superior de consciência em que reconhecemos e deixamos ir o desejo e estamos em um estado de consciência mais livre. Em um estado mais livre, aquilo que é escolhido se manifesta em nossa vida sem esforço algum. Nós rendemos a emoção do desejo e, em vez disso, simplesmente escolhemos a meta e permitimos que aconteça, porque vemos que ela já é nossa. Por que ela já é nossa? Em um estado de consciência menor, o universo é visto como negativo e negador, frustrante e relutante. É como um pai mesquinho e malvado. Em um estado de consciência maior, a nossa experiência com o universo muda. Tudo se torna agora uma aprovação doadora, amorosa e incondicional por um pai que quer que tenhamos tudo o que queremos e tudo é nosso. Isso cria um contexto diferente. Isso dá ao universo um significado diferente. Embora o mundo possa ser mesquinho e hostil para outras pessoas, não há nenhuma razão para cairmos nesse paradigma. Quando acreditamos nisso, transformamos esse caminho em nossa própria vida. Conforme experimentamos deixar ir os desejos, começamos a ver que aquilo que escolhemos entra em nossas vidas quase que magicamente. O que mantemos em mente tende a se manifestar. Como dito,
Durante tempos de alta taxa de desemprego, algumas pessoas não apenas estavam empregadas, mas tinham 2 ou 3 empregos. Essa foi uma maneira chocante de ver o mundo em primeira instância. Havia a esperança de que isso era verdade, mas havia também um ceticismo que dizia: isso simplesmente não é possível do ponto de vista pragmático. Um fundo de rigorosa ética protestante fez ser difícil de acreditar nisso. No entanto, a vontade estava lá de mente aberta para dar uma chance. Aqui está uma experiência inicial de deixar ir os desejos. Objetivos pessoais foram deixados para trás, seguidos de um desapego de seus desejos por eles. Parece paradoxal, mas este é o processo: identificar as metas e, em seguida, deixar ir a vontade de conquistá-las. Uma meta que mantive em mente durante vários anos era de ter um apartamento em Nova York, pois os compromissos de trabalho exigiam uma série de deslocamentos e dinheiro gasto em quartos e de hotéis. Um pequeno apartamento na cidade, conhecido como Pied de... Meu francês não é muito bom, gente. Seria a solução econômica. Apartamento na cidade de Nova York. Foi escrito como meta. Ao utilizar essa forma de atingir metas, incluímos todos os detalhes, tão impossíveis como podem parecer à mente racional para conseguir. Assim, o apartamento ideal era detalhado. Preço razoável, na Quinta Avenida, no Bloco 70, ao lado de uma entrada para o Central Park, pelo menos no 8º ou 9º andar e na parte traseira, para que o barulho da rua pudesse ser minimizado, e não muito maior do que 2 salas e meia. No dia seguinte, no trabalho, estava ocupado como de costume, com um grande número de casos, reuniões e visitas a pacientes. No intervalo entre reuniões e pacientes, o sentimento de espera pelo apartamento se manifestou e desapeguei dele. E ao longo do dia, o apartamento foi realmente esquecido. Às 16h30, após o último paciente, senti um impulso repentino de dirigir até a cidade. Apesar de ser hora do rush, a estrada estava aberta e a viagem levou apenas meia hora. O carro cruzou a 73 com a Lexington, subindo para a imobiliária mais próxima. Quase magicamente, aconteceu de aparecer uma vaga de estacionamento bem em frente à imobiliária. O agente, ao ouvir um anúncio de que eu queria um apartamento na Quinta Avenida, olhou surpreso e disse: certamente você está com sorte. Exatamente há 1 hora listei o único apartamento para alugar na Quinta Avenida com a Rua 76, no 9º andar. É um apartamento na parte traseira, com 2 quartos e o aluguel é razoável, cerca de $500 por mês. Ele acabou de ser pintado e você pode se mudar a qualquer momento. Então saímos e fomos ver o apartamento. Ele se encaixou exatamente na descrição da meta. O contrato de aluguel foi assinado no mesmo momento. Assim, em 24 horas, tentando aplicar a técnica de deixar ir um objetivo pessoal específico, esse objetivo se tornou realidade. Era algo quase impossível de se encontrar, e, ainda assim, aconteceu exatamente como retratado, sem esforço e sem emoções negativas. Foi uma experiência fácil e feliz. Essa não é uma experiência incomum, mas sim algo típico, porque nesse caso o desejo foi moderado e poderia, sem muito esforço, ser totalmente rendido. Por estar totalmente rendido, significa que tudo bem se o apartamento aparecesse e tudo bem se não aparecesse. Por causa da rendição total, o impossível se tornou possível, manifestando-se fácil e rapidamente. Todos nós podemos duvidar desse mecanismo e olhar para coisas que queríamos e foram alcançadas por meio de ambição, desejo, ansiedade e até mesmo de obsessão, desejo frenético. A mente diz: como seria se eu tivesse deixado ir os desejos por essas coisas? Se não fosse pelo desejo, como as teria conseguido? A verdade é que poderíamos tê-las conseguido de qualquer maneira, só que sem ansiedade, o medo de não conseguir, sem todo o gasto de energia, sem todo o esforço, sem toda a tentativa e erro, sem todo o trabalho duro. Ah, a mente diz: se conseguirmos sem esforço, o que dizer do orgulho da realização? Será que não o sacrificamos? Bem, sim, teríamos que abandonar a vaidade de todo o sacrifício e trabalho duro que colocamos naquilo. Teríamos que desistir do sentimentalismo sobre o autossacrifício e toda a dor e sofrimento pelos quais passamos para alcançar nossos objetivos. Esta é uma corrupção peculiar em nossa sociedade, não é? Se, de repente, tornarmos um sucesso sem esforço, as pessoas terão inveja. Não termos que passar por todos os tipos de angústias, dor e sofrimento para chegar lá vai realmente irritá-las.
Suas mentes acreditam que tal angústia é o custo que deve ser pago pelo sucesso. Vamos olhar para essa crença. Se não fosse a programação negativa que nos fez acreditar no contrário, por que deveríamos passar por qualquer custo de dor e sofrimento para conseguir alguma coisa em nossas vidas? Não é uma visão bastante sádica do mundo e do universo? Outros bloqueios para a realização dos nossos quereres e desejos, é claro, são a culpa inconsciente e a inferioridade. Curiosamente, o inconsciente vai nos permitir ter apenas o que achamos que merecemos. Quanto mais nos penduramos em nossa negatividade e na autoimagem inferior, menos pensamos que merecemos e inconscientemente nos negamos à abundância que flui tão facilmente para os outros. Essa é a razão para o ditado: os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez ficam mais ricos. Se temos uma visão pequena de nós mesmos, então o que merecemos é a pobreza, e o nosso inconsciente fará com que tenhamos essa realidade. À medida que abrimos mão de nossa inferioridade e avaliamos nossa própria inconsciência interior, e conforme deixamos ir a resistência à nossa generosidade, à abertura, confiança, carinho e fé, o inconsciente começa a arranjar automaticamente as circunstâncias e os contextos de modo que a abundância comece a fluir em nossa vida. Bem interessante, né? Essa parte entra muito no contexto da lei de atração, né? As pessoas falam de mentalizar e tudo isso. Só que ele traz de uma maneira um pouco diferente. Ele traz de uma forma que nós consigamos, sim, visualizar, mentalizar, mas não ficar obcecado com aquilo. Não ficar apegado àquilo. Simplesmente visualizar e continuar vivendo. Em algum momento, de alguma forma, magicamente, como ele disse, isso vai aparecer na tua frente. O seu desejo ele será realizado de alguma forma. Muitas vezes nós colocamos essa obsessão dentro do desejo muito por uma mentalidade da escassez, de achar que é muito trabalhoso, penoso chegar naquele patamar, alcançar aquilo que você quer. Porque muitos passos da tua vida fizeram com que você acreditasse nisso. Só que você tem que entender que não precisa ser duro, não precisa ser penoso todo o processo para tu alcançar e conquistar algo. Pode ser assim, magicamente alcançado. Certo? Vou encerrar a nossa reflexão e leitura por aqui. E no próximo vídeo a gente entra no ter, fazer e ser. Até mais!